Meu nome é Vitor, eu sou engenheiro agrônomo e sou responsável pela estação experimental da Santinato Cafés em Rio Paranaíba. Eu faço a parte de pesquisa lá e estou à frente de todas as pesquisas que a gente está desenvolvendo. Também faço mestrado na UFV Campus Rio Paranaíba e meu foco de estudo é plantas daninhas. Trabalho com o professor Marcelo Reis. Então, por isso, vou falar um pouquinho de manejo de plantas daninhas, tanto em lavoura jovem quanto em lavoura adulta, para vocês aqui, algumas novidades, algo que a gente tem estudado. Esqueci de falar, tem água ali, se alguém quiser, tiver com sede, que está quente hoje. Né? Então, aqui, a literatura já mostra há muito tempo, desde 82, que se deixar sua planta de café conviver com as plantas daninhas, você vai ter uma perda muito grande. Blanco falou que de 56% a 77% você perde da sua produção. Agora, um estudo mais recente de Souza mostra que se você plantar e não fizer controle nenhum de mato, você perde 100% da sua produção. Então, muita gente acredita que planta daninha não é um prejuízo porque não vê o dano direto. Não vê uma folha estragada, não vê uma mina manchada, mas no fundo ela está roubando seus nutrientes, sua água e competindo com sua planta. E mostra então que pode causar um dano maior do que uma praga ou uma doença. Então tem que ser tratada com muito cuidado e respeito. E existem alguns métodos de controle que são usuais que todo mundo utiliza. Mecânico, coloquei uns exemplos, capina manual, roçador e trincha, dependendo do tamanho da lavoura. Manual quando é jovem, roçador e trincha, lavoura adulta. Físico, tem o mulching, que é uma tecnologia nova que está surgindo, que até passaram ali, tem gente olhando, algumas lonas, está adaptando para tentar utilizar e parar com o controle manual em planta jovem. E o químico, que é tradicional, herbicida, pré e pós-emergente. Então eu dividi para tentar ficar um pouco mais fácil de compreender em lavoura em formação, coloquei uma foto que é difícil controle, e lavoura em produção. Aqui dá para ver que eu tenho uma pergunta. Sim. Sobre esse mulch, a ideia é colocar só na linha? Só na faixa. E só na lavoura irrigada então? Então, existem alguns materiais que são impermeáveis e materiais permeáveis. Então depende um pouco de qual material você vai utilizar. Por isso que tem que ter o estudo. Porque até os impermeáveis, ele retém mais água, porque ele evita a evaporação do solo. Então depende disso. Tem que ver qual material você está usando, se é lavoura irrigada, não irrigada, entendeu? Se você vai trabalhar com uma faixa ou só o buraco, como mostra umas fotos do ensaio. Tem várias maneiras de se trabalhar. E depende muito do material que você está usando. Por isso que tem vários no mercado. Eu ia até trazer um para mostrar, só que na correria de sair de ontem lá do Rio não conseguiu, eu esqueci. Então depende muito do que você vai utilizar. É o TNT, né? Tipo aquele tecido, TNT. Tem TNT, tem gente que usa sombrite, tem gente que usa pano mesmo, esses plásticos normal, sabe? Que a gente compra em qualquer lugar. Então tá adaptando. Tem uns que são mais elaborados, que esses são os melhores, que estão vindo permeáveis já, porque quando você pode adubar por cima, não tem esse inconveniente, entendeu? Tá desenvolvendo. Essa primeira foto aí é a planta antes da produção dos grãos, no início do desenvolvimento dela. As plantas daninhas atrapalham o desenvolvimento dela também? Atrapalham, é quando mais atrapalha, porque aqui incide sol aqui, então vai deixar sair plantas daninhas que são emergidas através da luz. Quando você tem uma planta adulta, em volta do caule já está sombreado, então por isso que falam que controle de planta jovem é mais difícil, porque herbicida você não consegue passar aqui. Se conseguir, você acerta a sua planta. Capinar, o trabalho que dá, vai capinar, acerta a planta, corta, arranca fora. Então planta jovem é muito difícil o controle. Por isso que a gente está estudando mais controle em planta jovem, de herbicidas, moléculas, estratégias novas como o plástico ou o mulch. Aí a foto foi para exemplificar que aqui é difícil o controle, tá vendo que foi tudo tomado por picão nesse exemplo, e aqui é mais fácil, uma roçada, uma trincha, um herbicida só pós-emergente já ajuda, um pós-emergente. Então, o que usualmente é feito? Planta jovem, deixa de 50 a 70 centímetros de cada lado, fazer uma faixa, sem planta daninha, que não vai ter competição nenhuma. E o que usualmente é feito todo mundo? Capina e pré-emergente. Porque se ficar capinando, você vai capinar 6 vezes no verão. Não tem quem consegue pagar isso. Só lá, ainda mais o preço que está hoje, você vai gastar umas 4 safras para começar a pegar dinheiro de volta. Só que, e faz o pré-emergente, só que a gente tem usualmente oxflorfen e flumeoxazina. Goal ou Galligan é a mesma coisa, né? O ingrediente ativo. E o flumizin. Todo mundo usa isso. Se você usar a mesma molécula todo ano, você vai começar a selecionar resistência. Vai perder eficiência, que é normal. Antigamente você tinha um goal segurando 90, 100 dias, hoje em dia você escuta o produtor falando de 45 dias, já está escapando bem. Então é por isso, uso contínuo. Então precisa de novas moléculas e estratégias para associar com as antigas. E por que também que dá errado? Atenção, tem que respeitar as propriedades do herbicida.
pré-emergente não foi preparado para aplicar em solo seco assim, é solo úmido. Palhada, isso aqui de palhada, aplicar o pré-emergente em cima, grande parte deles não vai funcionar. Então, talvez o herbicida é bom, mas o manejo está sendo errado. Então, tem que tomar cuidado para respeitar as características do herbicida que você está utilizando. O Flumizinho, a empresa que vende ele fala que pode ser aplicado no solo seco. Então, aí já é peculiar dele. Mas, para ter certeza, faz pré-emergente úmido. Limpa um pouco. Quando for dessecar antes, não deixa rebrota, que você aplica, a rebrota sai e continua sujo. Então tem que preparar bem sua área para aproveitar o dinheiro do pré-emergente que está sendo feito, que não é barato, é caro. E se tiver uma falha na aplicação devido a esses N fatores que eu falei, você vai ter que vir com pós-emergente, porque você não pode deixar a sua lavoura suja, porque eu mostrei que você perde até 100% se deixar conviver todo o seu período de plantio até a primeira colheita. Aí aqui eu coloquei umas fotos, vocês perdoam a resolução, porque são antigas, então era quando as máquinas, celulares não tinham uma resolução muito boa. Mas só para mostrar, vai aplicar, tenta proteger a planta. Com certeza um pouco ainda vai pegar, mas é melhor do que aplicar sem chapéu, não usar uma ponta certa. Então usa todas as estratégias possíveis para intoxicar menos sua lavoura. Aqui são só uns exemplos. E aqui mostra, se o herbicida foi mal feito, o pré-emergente na faixa, o mato vai voltar e vai ter custo adicional para retirar esse mato. Aqui são apenas algumas sugestões. Aí colocou as que são mais usuais, por exemplo, com mais risco de toxideia, devido ao glifosato. Ele é um herbicida ótimo, todo mundo usa, só que tem que tomar cuidado. Até porque ele já não está controlando muitas plantas, pelo seu uso demasiado. Ah, tá desse tamanho, coloca 6 litros de glifosato e aplica. Tem qualquer planta, nem identifica qual planta daninha você tem, põe glifosato. E cada vez maior dose, chega uma hora que nem se aplica ele puro vai controlar. Porque a planta daninha está resistente a ele. E além de dar uma fito violenta no café, se pegar. Então, é uma opção, a opção mais utilizada, só que o risco de intoxicação é maior. Aí só algumas misturas, dependendo da planta daninha que você tiver, uma folha larga, se precisar de uma folha estreita, então misturas. E aqui um pouco mais seguro, mas que não deixe de dar fito. Select é seletivo, beleza, mas clorimuron não é, mas tem que usar, porque Select só pega folha estreita. Então, tem que ter esse discernimento de tentar usar o que menos vai intoxicar sua lavoura e identificar sua planta daninha, para usar o herbicida que vai controlar ela sem gastar muito e sem ter um prejuízo na sua produção. Aí são só algumas fotos rápido de intoxicação, né? Aurora, Gual e Gálica, tem gente que fala que Gual não dá fito, dá um pouquinho sim. Flumizinho também, em mudas. Aqui, olha o glifosato que fez uma planta. Isso aqui é lá na estação que a gente aplicou nela para ver o que ia acontecer. Simulou uma deriva em volta dela. Olha o que aconteceu com a nossa planta lá. 4 litros por hectare. O 2,4-D. Tudo intoxicação. O Alai estava na sugestão mais segura, mas está vendo que ele também dá fito. Aí colocou a Aurora só que em planta adulta. Aqui já o clorimuron também estava na opção segura, mas não quer dizer que não vai intoxicar. Na verdade vai sim, mas é melhor do que o glifosato. Na questão de intoxicação. Flumizinho, dá fito também. E se teve fito, ou você vai prever uma fito, mesmo aplicando com as fotos que eu mostrei lá atrás, faz uma desintoxicação. Essa aqui eu coloquei como se fosse um preventivo. O que que é? Vem um trator na frente aplicando, ou a pessoa no manual, aplicando o pré-emergente, e atrás vem alguém lavando. Está até escrito aqui, lavar 250 ml por planta. Então o que que é? Coloca um hormonal para dar uma estimulada na planta, né? Aí coloquei 3 opções, fica a critério de cada um para não puxar sardinha para ninguém. Tem o GZ, o Delphin e o Stimulate. Aí de 0,5 a 1 litro, 0,6 a 1 litro e 0,4% a 0,8. Então fica a critério. Aí 0,15 de sulfato de amônio, 0,05 de ácido bórico e 0,005 de sulfato de cobre. É só para dar uma estimulada na planta para ela crescer. Isso aqui é lavando. Igual eu falei, vem com o herbicida na frente, um trator atrás lavando. É na hora. Aí praticamente zero das suas plantas vai ter intoxicação. Agora, se deixou aparecer a fito, igual eu mostrei as fotos, aí você vem com um para tentar remediar aquilo e estimular ela de novo a crescer, que ela já deu uma travada. Aí é praticamente a mesma coisa, só adicionou algum, por exemplo, adicionou açúcar e mudou um pouco das doses. Aí tá aqui, se alguém quiser depois conversar, a gente pode, porque o tempo tá meio corrido. Aí isso, lavou informação. Aí repetindo a informação que eu coloquei lá atrás, usualmente você usa esses dois. Então o que a gente precisa? Precisa de moléculas novas. Aí eu coloquei 2 que estão no mercado, uma consolidada e outra que está em teste. É o Indaziflan, que é o Allium, e Pyrosaxofone, que vai ser o Yamato da Ihara. São 2 pré-emergentes, são muito bons.
E esse aqui tá saindo e esse já saiu. Só que infelizmente o alho é recomendado para a planta adulta, que, como eu já citei, é um controle que não é tão difícil. Então, ele é bom para quem quer usar em recepa ou planta adulta para não ter problema nenhum, mas o nosso problema está aqui, em planta jovem. Como fazer? E novas estratégias também são necessárias, além do controle químico. Esse aqui é o trabalho da minha dissertação de mestrado. Um deles, né, um dos capítulos, eu estou fazendo dose e resposta de alho em café novo. Não é planta jovem, de 11 meses, mas como ele é recomendado só para a primeira safra, acima de 2 anos e meio, se puder usar com 1 ano, você já ganha 1 ano e meio sem ter muita dor de cabeça. Aí foi num café variedade BC12 e esses dados são 120 dias após a aplicação. Aí os tratamentos é capinado, 50 ml, 100, 150 e 200. O recomendado é 150 pela empresa. O controle, 100%, porque é testemunho capinado, né? Aí aqui com 50 ml, 97,5%. O controle com 100, 99,5%, com 150, quase 100% e 200, 100%. Então não saiu nada de planta daninha. E que ele controla, todo mundo sabe, já foi provado em N trabalhos. Mas o que ele faz com a planta? Se ele é recomendado para a planta adulta, provavelmente é porque ele causa um estresse muito grande em planta jovem. A gente tentou medir através de biometria. Foi feito também com 120 dias após a aplicação, com ramos marcados. Aí avaliamos o que? O crescimento a partir do ramo marcado, né? O que cresceu a partir da marcação, número de nós e internode. Não vou olhar todos os dados, mas dá para ver que é bem semelhante. Vamos pegar a maior dose com o capinado. Igual, igual, igual. Ou seja, no nosso ensaio lá não deu fito nenhuma, considerando o crescimento. Não sei raiz, não sei produção, mas na biometria foi igual. Aí aqui só uma foto, não coloquei a testemunha porque é um café capinado. Aí 50, 100, 150, 200. Vê que a faixa onde foi aplicado está limpinho. 120 dias após a aplicação. Aí esse ensaio foi feito aqui no campo, já está montado há algum tempo. A primeira safra foi em 2018. Aí são várias estratégias. O pano cinza, em tira, tem foto depois eu mostro o que é tira. Pano cinza é o buraco, que é só o buraco onde a muda sai. E várias outras combinações. Tempo corrido não dá para falar todos. Quero chamar a atenção para o 3 e para o 4, que é o pano cinza buraco e o pano branco tira. Que as produtividades são maiores que o usualmente usado, que é o Goal. E também, talvez alguém me perguntar, mas e esse Sombrite 50% foi a maior produtividade? Só que ele crescia mato por baixo do Sombrite e levantava. Então tinha que tirar o Sombrite e capinar. Então na verdade, se deixasse ele só colocar Sombrite e deixasse, ia virar um matagal como se fosse uma testemunha sem capina. Então produziu mais porque teve um manejo de capina. E tinha o trabalho de tirar o Sombrite, capinar e colocar o Sombrite de novo. Então é inviável. Aí aqui umas fotos, ó, tá vendo? O que é a tira, não sei se dá pra todo mundo ver, é os panos colocados aqui, uma tira com os cafés, e o buraco é esse aqui. Quando tá o pano, só faz o buraco onde a muda sai. Então são estratégias que estão sendo estudadas e dando bons resultados. Agora esse trabalho aqui é aquele que vocês passaram do lado, ele é novo, acabou de ser instalado, então não temos resultados ainda. O que foi? É uma mistura de colocar Goal e Allium, um na faixa, outro em cima da planta, lavando as plantas depois, colocar o plástico para reduzir, igual não sei se todo mundo observa, você coloca só o plástico aqui e na faixa não coloca, na faixa coloca herbicida. Então tem uma mistura, eu não vou citar devido ao tempo, mas se quiserem visitar depois, a Fernanda que conduz aqui pode explicar melhor, que ela está aqui todo dia. Se quiserem falar comigo também, tirar uma foto para ver, e nos próximos anos vamos ter resultado. Acredito que isso aqui é o futuro, associar controle físico com químico. Você reduz a área do químico e estressa menos sua planta, além de gastar menos. Coloca um plástico na faixa, aplica um químico só aqui, ou o contrário, coloca um plástico só aqui e o químico mais longe. Associação de controles é o ideal. Aí tem uma foto da área, né, lá quando implantou o experimento. Aí o controle físico, o que temos? O mulching, que é o que eu citei, tem gente usando plástico, esse aqui é o comercial mesmo. Ele tem impermeável e permeável. Isso aqui é em uma lavoura de canteiro, mas quer dizer que muita gente coloca empecilho devido à instalação, mão de obra para colocar o plástico. É só adaptar a máquina. A gente tem que ter ideia e ser viável. Se tiver ideia e ser viável, depois quem mexe com máquina que tem que ter o trabalho de fazer a máquina para levar para o campo. Não a gente ficar sofrendo com isso, mas é difícil fazer. Não é difícil fazer. A trincha, né? Oi? O próprio a trincha pode ajudar, né? Então adaptar, talvez um produtor faz sua lavoura aí, fica ótimo, precisa de uma empresa fazer. Então tem várias opções. Agora falar um pouco de adubo verde, cultivar no meio da linha para suprimir as plantas daninhas, você ter algo que você quer, e além de servir para outros benefícios. Então na forrageira eu coloquei cultivar no inverno, ó, fica bonito, dá uma massa
uma massa verde muito boa, além de ciclar um pouco de nutrientes. Aí aqui milheto, a gente cultivou lá na nossa estação no verão, para ele quebrar vento. Lá é um pouco declivoso assim, o terreno, então ia ventar muito, tombar muita muda, dar broto. Então coloca ele, além de ajudar na resistência nematóide. Tem a Crotalaia, que auxilia no manejo do nematóide também. Aqui, tendência a misturar plantas daninhas, não plantar só uma, fazer um mix, cada uma ajuda de um jeito e ter algo que você conhece ali no meio. Sugestão de manejo para a planta adulta. Fazer o quê? Que é a planta de café, a planta de café. Na faixa, você desseca com a sua dose normal, e aqui no meio, você faz 1/4 de dose ou meia dose. Não para matar, para travar a planta. Você não vai deixar aquele tapetão, aquele cimento de terra, vai ter um pouquinho de planta ali, ajudando na chuva e na erosão e tudo mais, um pouco de umidade também. Só que ela não vai morrer, mas também não vai ficar crescendo e atrapalhando muito. Então você trava ela com 1/4 de dose e limpa na faixa. Aqui são as opções, é bem semelhante ao que eu coloquei lá no pré-emergente quando ele falha. E uma novidade que é o Quinox, que ele é uma mistura que já vem pronta. Então é aquele todinho mais ao lado da FOP. É o Verdict, mas o Select, porque o Select está começando a patinar em algumas áreas de amargoso, misturou aqui para vir um herbicida um pouco mais forte. E aqui coloquei que a gente pensa que o manejo na lavoura de produção é um pouco mais fácil. Teoricamente é, mas mesmo assim tem que ter todo uma linha que você começa quando você plantou e vem até a sua colheita de manejo, depois da colheita, igual eu falei, usar estratégias para baixar seu custo e aumentar a sua eficiência. Bem, era isso que eu tinha para falar. Depois, se alguém quiser conversar, que agora é um pouco corrido, obrigado pela atenção e espero ter ajudado em alguma coisa.